Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do segmento Conversas de Café, onde conversamos com pessoas que tenham tido sucesso com as suas marcas e negócios para compreender o funcionamento e o modelo de negócio e também com histórias engraçadas. Esperemos que gostem, não se esqueçam de nos seguir no Twitter e na plataforma em que nos estejam a ouvir. Vamos lá para mais um episódio. Olá Ricardo, obrigado por teres vindo. Hoje vamos ter aqui o Ricardo Figueiredo, co-founder e CEO da Leggett, que é uma startup que eu acho que não há a melhor pessoa para falar sobre a Leggett que o próprio Ricardo. Portanto, Ricardo, obrigado desde já por teres vindo, pela tua disponibilidade, e passava-te a palavra para falares aqui um bocadinho para as pessoas do que é a Leggett. Ok. Obrigado também pelo vosso convite, Gonçalo, João. É um gosto estar aqui e explicar um bocadinho da nossa história e o que é que nós queremos fazer no futuro, etc. Por isso, bora lá. O que é que eu posso dizer sobre a Leggett? Nós desenvolvemos uma plataforma. No fundo, até podemos chamar de forma simples, para começar, como se fosse um Uber para bagagens, no sentido em que existe uma problemática o que fazer com as bagagens antes do check-in ou após o check-out. Eu acho que até vocês, nas vossas viagens que já fizeram, chegam às 8 da manhã, têm o check-in às 3 da tarde, ou saem de manhã, têm o voo ao final do dia. O que fazer com as bagagens é sempre uma questão pendente. E, portanto, aquilo que nós desenvolvemos é uma forma de qualquer viajante poder pedir um condutor para que o condutor vá ter consigo, recolha a bagagem, guarde durante o tempo que a pessoa pretende e depois entregue no sítio e hora que a pessoa entender. Portanto, de forma muito sucinta, é isto que nós fazemos na Leggett. E vocês na Leggett, ou seja, são um intermediário, não é um marketplace? Acaba por ser um marketplace, nós somos única e exclusivamente a plataforma. Portanto, em termos de modelo de negócio, até o paralelismo com o Uber, não querendo explorar muito esse ponto, mas acaba por fazer uma correlação que é: os condutores não são nossos, portanto são prestadores de serviços que utilizam a nossa plataforma para poder ter outro modelo de negócio associado à sua atividade. Portanto, considero-nos um marketplace, conectamos no fundo as duas partes interessadas. Sim, queria perguntar como é que foi no início, porque isso é um conceito que cá em Portugal confesso que nunca tinha visto. No estrangeiro já tive experiências, não dessa maneira, mas, por exemplo, sei lá, já tive uma situação em que tive uma escala de 8 horas em Frankfurt. E o que é fazer com as malas? Então eu deixei-as no aeroporto, paguei e fui passear a Frankfurt durante umas 5 ou 6 horinhas e voltei para o aeroporto depois já para me volta. Sim. Como é que a Leggett começa? Se calhar contava-vos um bocadinho de forma resumida a história. A Leggett começa porque eu, em 2017, fundei um pequeno hostel. Foi o meu primeiro negócio lá, entre aspas. E, portanto, através dessa experiência, eu tinha um contacto muito próximo com os meus hóspedes na altura. Fazia os check-ins, estava sempre com eles, portanto, tinha uma relação muito próxima com os hóspedes, eles que era pequeno. E apercebi-me que eles estavam sempre a fazer-me esta questão: o que eu posso fazer com as bagagens, antes do check-in, depois do check-out. E na altura o hostel era em Aveiro, na cidade onde eu sou natural e onde estudei, e eu percebi bem, se em Aveiro, que é uma cidade pequena, esta problemática acontece-me todos os dias, imaginem isto numa escala mundial, isto deve acontecer em todo lado. E depois percebemos que todas as soluções, como tu identificaste e bem, João, existem e que existiam na altura, eram basicamente locais físicos, lojas, sítios onde tu podes deixar, recepções dos hotéis, ou seja, tu podes deixar a tua bagagem, that's ok, mas tens sempre que encontrar o sítio, tens sempre que deslocar até lá, tens sempre que voltar no final do sítio, no final do dia, pegar as bagagens e ainda as carregar ao final. E, portanto, a partir daí nós pensámos, bem, why not criar isto? E começámos oficialmente em 2019, depois de vários testes de mercado em Aveiro, para ser muito honesto, com os meus hóspedes, etc. Fomos validando um bocadinho o conceito e depois em 2019 começámos a sério, por assim dizer, a constituição da empresa e começámos a avançar. Vocês trabalham muito mais com hotéis, ou seja, agora canto por aí, vocês fazem muito mais B2B ou fazem mais B2C, ou seja, pegam mais pelo cliente final e depois ele que trata, entre aspas, tratamento de serviço? Não, trabalhamos mais com B2B na perspectiva e não tanto hotel, ok? Não tanto hotel. O nosso target market mais importante é o short-term rental, portanto o Airbnb, porque o gestor profissional da Airbnb
que gere apartamentos de outras pessoas e que tem uma carteira de 20, 30, 40, 50, 100 unidades, tem um problema de logística em mãos, que é gerir 100 check-ins e 100 check-outs todos os dias com esta problemática. Porque, presumindo que são apartamentos, não há recepções. E as pessoas têm que sair, e as pessoas têm que entrar e tem que haver espaço para as limpezas e há aqui um conflito grande. E, portanto, o que nós fazemos com estas empresas é dizer-lhes: vocês conseguem colocar nas vossas comunicações automáticas que têm com os vossos hóspedes a forma de integrar o nosso serviço. E a pessoa, hóspede, quando marca um quarto, quando marca um apartamento com uma das empresas que trabalha connosco, é nesse preciso momento que entende a política de check-in. E é também nesse preciso momento que percebe que há um gap entre as primeiras horas ou últimas, se assim for o caso, e pode automaticamente, nesse instante, reservar o nosso serviço. E isso hoje representa cerca de 80% do nosso crescimento, é através deste mercado enorme de Airbnbs, que acaba por não ter uma solução e vê na Legit um add-on para facilitar a sua operação também. Portanto, acaba por ser um win-win para o traveler, para o viajante, e acaba por ser um win-win para o host, para o gestor de Airbnb. E como é que é feita a gestão de clientes, se é assim que podemos chamar no vosso caso? Gestão como assim, Gonçalo? Ou seja, a gestão de, por exemplo, vocês são mais virados para o short renting, como estavas a dizer. Como é que vocês fazem essa gestão, por exemplo, dos proprietários ou dos gestores profissionais de Airbnbs que queiram fazer essa gestão de bagagens? Como é que vocês ajudam nessa gestão? Nós, no fundo, aquilo que fazemos é de uma forma muito simples e quanto mais simples, mais eficaz, principalmente neste mercado. E o que nós fazemos com estes dois... Vamos dar um exemplo. Tu tens 50 unidades de alojamento, tu geres 50 apartamentos, ok? O que nós te dizemos é: Gonçalo, nós num dia útil criamos-te um site para ti, um white label site, onde tu podes pôr o logo da tua empresa, e a partir daí os teus hóspedes reservam o serviço com 10% de desconto. E tu colocas esse link numa vez nas tuas mensagens automáticas. Normalmente estes gestores de Airbnb utilizam alguns softwares para comunicação, ou seja, eles podem meter os templates automáticos de check-in. Olá, Gonçalo, obrigado pela tua reserva, blá blá, aquelas tretas. Sim. E colocam automaticamente aí o nosso link, e a partir daí a gestão que nós fazemos com estes parceiros, que são estas empresas, é fazer um balanço mensal do número de clientes que eles tiveram, e basicamente é isso, é uma integração muito simples, mas é simples de propósito, porque só assim é que funciona. Ok. E nós fazemos uma pergunta a quase todos os convidados aqui das conversas de café, que é o que é que tu gostavas de ter dito a ti próprio, Ricardo, quando começaste com a Legit? Gostaria de ter dito que talvez que uma abordagem B2B de uma fase inicial fizesse mais sentido, porque nós no princípio não tínhamos esta estratégia que temos hoje. Sim. E acho que isso fez toda a diferença quando decidimos mudar, para ser muito honesto. Nós, quando começámos, éramos puramente uma aplicação móvel e, portanto, como o João há pouco perguntou, o target era sempre para o B2C, era sempre para o cliente final. E nós não tínhamos conhecimento in-house de como fazer essa abordagem de uma forma sistemática e, acima de tudo, capacidade financeira para a fazer de uma forma sustentável. E, portanto, toda esta mudança veio no sentido do Covid, portanto, nós também fomos bastante afetados com isto, começámos 2 meses ou 3 meses antes do Covid começar e, portanto, acabámos por ser obrigados a redefinirmos e a ser imaginativos nesse aspecto. Mas eu diria isso, se calhar. É uma pergunta muito importante e muito interessante, Gonçalo, e obrigado por teres feito. Eu diria que sim, diria que talvez uma abordagem mais B2B no início e ter uma noção... dir-me a mim próprio, ter uma noção de que todos os planos que fazemos demoram sempre mais um bocadinho do que aquilo que estamos à espera no princípio. Sim, okay. E acho que isso tu aprendes com o tempo, todas as expectativas, todas as estratégias, tudo aquilo. Acho que no início éramos, e faz parte, e por isso é que é fixe, um bocadinho ingênuos no sentido de isto num ano estamos ali, teremos isto. E depois vamos a ver com os processos e, de facto, para as coisas serem bem feitas demoram mais tempo que inicialmente perspectivamos. Diria que seria isso. Ok. Queria perguntar mesmo como é que é a tua equipa, não tenho mesmo noção da dimensão de quanta gente é que trabalha aí dentro, porque após
Tanto tem malta mais para Science como tem para Analytics também, diria um bocadinho, e até mesmo um bocadinho de programação, talvez. Sim, sim, sim. Como é que tem sido essa experiência mesmo? São 4 anos a crescer numa empresa, e como é que tem sido essa experiência também de gerir uma equipa a crescer, ao mesmo tempo também estás a desenvolver o teu próprio negócio? Obrigado. Nós neste momento somos 9, divididos em áreas de operações, tecnologia e marketing e sales, marketing e vendas. Portanto, somos 3 pilares que fazem com que a Legit avance, e neste momento temos essas 9 pessoas. Eu acho que isso é, diria, a parte mais interessante do que estamos a fazer. Quando tu lanças uma empresa ou quando tu lanças uma ideia, porque no início é uma ideia, ela só passa a uma empresa e só passa a uma empresa séria e só passa depois de séria a uma empresa grande, e até se tu conseguiste de facto atrair o talento, retê-lo e ter pessoas que te estimulem e que te façam crescer. E eu acho que isso tem sido uma aprendizagem brutal. Já passaram por nós várias pessoas. Quem já não está connosco foi porque continuou um caminho ascendente, e isso também é bom. Nós temos uma relação muito próxima com várias universidades, quer em Lisboa, quer mesmo em Aveiro, onde também temos o nosso escritório principal, e portanto acolhemos todos os anos vários estudantes que queiram trabalhar connosco. Nós abrimos sempre as portas em qualquer área, e tentamos que a Legit seja de facto uma plataforma para que as pessoas, e isto não é clichê, o que eu vou dizer não é mesmo clichê, e tenho a certeza do que estou a dizer, e há pessoas que o podem comprovar. A forma como nós encaramos isto é algo que eu me orgulho. Quando muitas vezes recebemos um estagiário ou uma estagiária, qualquer área, automaticamente essa pessoa é envolvida de uma forma séria no trabalho, tem que responder, tem autonomia, tem responsabilidades associadas, e é um de nós, participa, como sempre, nas nossas reuniões, etc, etc, etc. E digo isto porque é um reflexo da cultura que nós tentamos ter para toda a gente, ou seja, a forma como assumimos a responsabilidade entre uns e outros, o não ter medo de errar, o arriscar, e é interessante, no fim e ao cabo, olhares para as pessoas que tens contigo e também poderes crescer todos juntos um bocadinho e melhorar. Portanto, acho que isso é brutal. E há uma pergunta também que nós fazemos a todos os convidados, que normalmente é a pergunta que torna a conversa mais engraçada, que é, por curiosidade, houve alguma vez que ficaste confuso ou à toa com alguma interação com algum, por exemplo, gestor profissional de Airbnbs? Nós damos sempre o exemplo de um convidado que nós tivemos. O convidado, na altura, estava a receber pedidos de dezenas por mês de raquetes de pádel, e do nada recebe um pedido da Arábia Saudita de uns bons milhares de raquetes. Obviamente que de um dia para o outro tens de adaptar, porque tens de arranjar a forma de fabricar milhares de raquetes. Alguma vez alguma coisa deste género que te aconteceu? Aconteceu. Aconteceram várias. Eu posso dizer que aconteceram várias. Por exemplo, eu lembro-me que nós no início da Legit, quando lançámos a Legit, a primeira cidade foi em Lisboa, e eu era o condutor, portanto eu era o keeper, aquilo que nós hoje temos os keepers. No início era eu, tinha uma carrinha, que era até do meu pai, que eu pedi emprestada, e andava por Lisboa a recolher as malas dos nossos clientes, não é? E portanto eu lembro-me que foi super interessante que o primeiro gestor de Airbnbs em Lisboa a trabalhar connosco, em Lisboa, e portanto de todos, porque Lisboa foi o primeiro, o primeiro serviço deles, eu fui buscar as malas aos clientes deles, e ele estava-me a ligar para falar da nossa parceria, e eu estava com os clientes dele, e portanto estava a fazer de condutor e ao mesmo tempo a dizer que o condutor estava lá, sendo que era eu, percebes? Ou seja, aquela cena do one man show no princípio, não, eu estou no escritório tranquilo, o condutor está aí a buscar as malas, mas no fundo era eu que estava a buscar as malas. E foi super fixe. Depois também tivemos outra história, no início com um parceiro muito grande, que nos pediu, como esse caso que identificaste, que iam receber um grupo brutal de gente dos Estados Unidos, eram mesmo muitas pessoas, e pediram-nos para tratar da logística toda das malas, e eram tipo 200 malas numa manhã, assim, uma cena,
E nós, claro, siga. E na altura não tínhamos nada, portanto tivemos que ir a Europcar, eu e os meus sócios, pedir ajuda aos nossos pais na altura, tipo, alugámos carrinhas e não sei o quê, enormes, e andávamos a conduzir com carrinhas gigantes por Lisboa. Foi brutal, eu guardar 200 malas numa garagem que nós tínhamos na altura, perto do Saldanha, e foi super interessante também, porque no fundo foi feito, mas éramos nós a fazer tudo de uma forma muito... Se aparecer, fazemos, estás a ver? Se aparecer, resolvemos. E acho que isso é brutal, mesmo brutal. Isso também acaba por ser um fator diferenciador no início, porque essa questão de sim, tu estás a falar com alguém, sim, eu estou aqui no escritório, mas ao mesmo tempo estás a fazer uma função que hoje em dia se calhar é alguém que tu contratas para o fazer. No início é um fator muito diferenciador, porque é o que nós temos notado nas conversas de café: quando as pessoas acreditam bastante no projeto que têm, acabam bastante por fazer. No início têm de fazer tudo o que aparece à frente, porque não há, senão ninguém vai fazer por eles. É verdade. E é também... eu, se me permites complementar a tua ideia, porque acho que faz todo sentido, é muito importante no princípio, mas é ainda mais importante no futuro, porque tu hoje olhas para, por exemplo, olhando para hoje, eu sei o que é ser keeper. Portanto, quando os nossos condutores nos dão uma queixa disto ou daquilo, ou estão preocupados com isto, ou têm alguma dificuldade naquilo, eu percebo. Eu percebo o que eles estão a sentir, e é super interessante perceber isso. Da mesma forma que os nossos parceiros de alojamento local, eu percebo, porque eram o gestor de alojamento local. Ou seja, tu tens noção do teu negócio como um todo, não és especialista em nada, tu no princípio não podes ser especialista em nada, tens de fazer um bocadinho tudo como disseste bem. Isso é muito importante no princípio, porque defines como a tua empresa é. Porque a tua empresa é um reflexo direto daquilo que tu és e acreditas e fazes e dizes. Mas quando começas a escalar, manter estes princípios base à medida que escala é muito difícil. Okay? E tu só consegues mantê-los se perceberes as pessoas em diversas áreas da empresa. E se o fizeste, vais perceber. E se tiveres essa capacidade de te pôr no papel dos outros, como há 1 ano ou 2 ou 3 estavas, as pessoas também valorizam isso, percebem isso, e acabas por criar uma cultura interessante de passagem de feedback, sem que haja uma hierarquia que impossibilite essa passagem de comunicação, que é a partir daí, quando isso acontece, tu quebras logo a inovação e o crescimento e o bem-estar. As pessoas que são contratadas, os trabalhadores, acabam também por perceber que eu sei que o que estou a fazer, o meu superior hierárquico esteve a fazer durante X tempo. Ou seja, não é aquela coisa de ele não percebe o que é que eu estou a fazer, ou se eu me queixar ele não vai entender e vai dizer que a culpa é minha. E é sempre do... Eu vou-te partilhar uma história muito rápida sobre a importância do que nós estamos a falar. Nós este verão, 2022, foi o nosso verão mais importante, porque todos os verões antes deste houve Covid. E, portanto, nós estivemos sempre um bocadinho limitados, para ser simpático. E, portanto, este ano, tendo em conta aquilo que estás a dizer, eu já tive a experiência de keeper, okay? Já andei a carregar malas, mas poucas pessoas da minha equipa tinham essa experiência. Então nós este ano, no verão, à altura do pico, é mesmo quando as coisas estão a partir, e de propósito, criámos uma estratégia. Nós temos uma reunião geral, a equipa toda à sexta-feira. E todas as sextas-feiras era sorteado um nome para, na semana a seguir, ir a Lisboa ou ao Porto acompanhar os condutores. Um dia. Ou seja, durante o verão de 22, todas as pessoas da equipa, developers, designers, marketing, toda a gente, pelo menos uma vez, passou um dia inteiro, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou 6 da tarde, ou o que seja, ao lado do condutor, a ver como é que funciona, como é que eles recolhem, como é que são os clientes, a falar, a ver tudo. E foi importantíssimo para que as pessoas percebessem o que é que eu faço no computador todos os dias, como é que isto é realmente aplicável no terreno. Sim. E faz toda a diferença. Para depois haver uma compreensão sobre os problemas que surgem na rua e vice-versa. As pessoas que estão na rua também saberem com quem falam no chat, muitas vezes, ou por telefone, e perceberem quem são as pessoas do outro lado, quem é família. É assim que tu crias
uma equipa mais coesa. E também para os próprios trabalhadores verem o seu trabalho reconhecido e valorizado. Sem dúvida. Não se sentirem só mais um, porque de repente tem um colega developer ao lado durante uma sexta-feira a seguir o que ele está a fazer. Epá, eu imagino um trabalhador aquilo que vai-lhe fazer a semana. É isso. Tenho aqui só uma pequena questão. E é, planos para o futuro. Eu estava agora assim a pensar muito por alto. Sei que o objetivo é mesmo B2B, mas até onde é que ambicionas chegar, digamos, daqui a um ano, em termos de crescimento percentual? Ou seja, estamos agora em X entidades que queremos chegar a X mais não sei quantos. E se vocês também estão a pensar em outro tipo de abordagens? Uma coisa que me estava assim a lembrar por alto, agora aqui no meu carrinho, muitas empresas têm mesmo protocolos com outras empresas, seja para hotéis, seja para roupa. Só uma vez pensaram em contactar, sei lá, uma empresa de média dimensão e tentam fazer o seu protocolo, por exemplo, 10% de desconto pelos nossos serviços. Uma coisa assim. Respondo à segunda pergunta primeiro e depois respondo à primeira que lembro-me. Sim, nós temos essa estratégia implementada. Por exemplo, hoje as empresas que trabalham connosco não só usufruem o cliente final de um desconto, como eles também ganham uma comissão com isso. Agora, sendo claro, nós temos uma estratégia muito focada no short-term rental, no gestor de Airbnb, e à medida que vamos amadurecendo em mercados-chave, por exemplo, em Portugal nós já temos a capacidade de o fazer, podemos sim, como dizes e muito bem, abrir o espectro de empresas que possam trabalhar connosco e passar que não seja só um gestor de alojamento local, mas que possam ser outro tipo de empresas onde tem colaboradores a viajar constantemente. Okay? Portanto, faz parte da nossa estratégia, faz todo sentido. Quanto ao futuro, é muito claro, nós daqui a um ano queremos estar pelo menos em mais 7 ou 8 cidades europeias, neste momento estamos em 5. Estamos agora a preparar a escalabilidade da próxima, que vai ser em breve, e queremos continuar a escalar verticalmente para mais cidades, oferecendo este tipo de serviços. Estamos também a implementar serviços complementares e a estudar a possibilidade de integrarmos aqui outro tipo de serviços que ainda é cedo para falar, mas que serão muito importantes na perspectiva da experiência do cliente final e tornar cada vez mais próximos a nossa viagem, a nossa visão, que é construir uma viagem end-to-end sem que tu carregues a bagagem desde que sais de casa até que chegas ao destino final. Estamos cada vez mais perto disso e para isso abrir cidades é a nossa métrica e é aí que nós vamos focar os esforços nos próximos tempos. Como é que a Luggit é profitable, é rentável? Como é que é rentável? Com escala. Nós temos cidades onde isso já acontece, temos outras que ainda não acontece e isso é um reflexo do tempo que nós temos que ter em cada cidade, da construção normal do negócio em cada cidade, daí a importância destas integrações B2B e, portanto, tem que ser um negócio com escala para conseguir garantir essa agora estava a expressão em inglês, essa profitability, mas essa rentabilidade, como estavas a dizer, de uma forma sustentável, mas o modelo está pensado para chegar aí e chegar cada vez mais rápido, porque o playbook de escalar para uma cidade é aquilo que faz com que nós, quanto mais eficazes formos na abertura de uma cidade, mais depressa chegamos a esse break-even e tendo já feito bem algumas coisas e mal, principalmente outras coisas, já sabemos muito bem o que não fazer e como é que podemos ser cada vez mais rápidos e depois isto será cada vez mais rápido a chegar aí. Mas tudo pressupõe uma escala que nós temos que atingir. Bem, até porque pronto, agora se calhar para ti, Gonçalo, só para te explicar, é muito mais caro teres um novo cliente do que manteres um cliente. Sim. Daí também a questão da escala. Exatamente, sem dúvida alguma. Isto foi ótimo para conhecer a Luggit. Ricardo, muito obrigado pela tua disponibilidade aqui para vir ao podcast para falar sobre a Luggit e sobre ti próprio também, para conhecer aqui o CEO também da Luggit. Nós vamos deixar na descrição todos os links relacionados com o Ricardo e com a própria Luggit para darem uma espreita dela. E obrigado mais uma vez. E é isso. Obrigado. Tchau. Portanto, malta, espero que tenham gostado de mais um episódio do nosso segmento Conversas de Café. Os links que foram mencionados durante o episódio estarão na descrição. Sigam-nos na plataforma em que nos estiverem a ouvir e vemo-nos para a próxima.